Estudo Bíblico Livro de Ruth, estudos organizados por Mateus de Paula, referências bibliográficas, comentários da Bíblia Russell Shedd, Bíblia da Liderança Cristã com notas e artigos de John C. Maxwell, Manual Bíblico Henry Halley. Resumo e contexto histórico. Esta é a história de uma graciosa mulher que se segue às cenas de turbulência do livro dos Juízes. Como calmaria depois da tempestade, é um retrato delicioso e encantador da vida doméstica em tempos de anarquia e aflição. 1000 anos antes, Abraão tinha sido chamado por Deus para fundar uma nação, com o propósito de um dia trazer um Salvador para a humanidade. Nesse livro de Ruth, temos a constituição da família dentro dessa nação que traria o Salvador. Ruth foi bisavó do rei Davi. Daqui por diante, através dos textos do Antigo Testamento, o interesse gravita principalmente em torno da família de Davi. O período de Juízes foi de turbulência e inquietação. Inveja entre as tribos e opressões estrangeiras enfraqueceram os israelitas politicamente, e a idolatria solapou a força moral do povo que experimentara o poder de Deus no período do Êxodo. A história de Ruth, contudo, apresenta um diferente aspecto da vida durante o período dos Juízes. Lemos aqui sobre as tristezas e alegrias de uma piedosa família de Belém. Ruth, a moabita, que passou a adorar o Deus de Israel, exibiu uma fé e uma lealdade raras naquele tempo em Israel. Depois da tristeza de perder seu primeiro marido, Ruth retornou a Belém com sua sogra e realizou um casamento feliz com Boaz. Deste modo, ela veio a ser uma antepassada do rei Davi. O livro de Ruth descreve a orientação providencial de Deus na vida e aventuras de uma família israelita. Por causa da morte do pai e de seus 2 filhos em uma terra estrangeira, o nome e a herança dessa família ficaram em perigo. A situação extrema do homem, entretanto, é a oportunidade de Deus. Devido à ação de um parente próximo, que tinha nobre visão de suas obrigações, a linhagem hereditária não foi interrompida. A união de Boaz, o hebreu, com Ruth, a moabita, tornou-se a avenida através da qual Deus cumpriu o seu propósito gracioso. Em relação à mensagem total das Escrituras, o livro supre uma perspectiva da história do Natal e do acontecimento do dia de Pentecostes. A genealogia culmina no teocrático rei Davi, a cuja linhagem foi feita a promessa do advento do Messias. Isso ocorre com a inclusão da ancestral moabita, onde a perspectiva pentecostal do significado universal do Messias é iniciada. Ele é Salvador não apenas de Israel, mas da raça humana. O livro de Ruth também nos lembra que Deus honra e enfatiza as seguintes qualidades de liderança: lealdade e integridade. Ruth, uma jovem moabita, confrontou-se com a opção de abandonar sua sogra viúva ou arriscar a sua vida numa terra estrangeira. Ela escolheu permanecer comprometida à sua amiga e mentora Noemi e, no final, a sua decisão incomum foi recompensada. O comprometimento de Ruth de ficar com sua sogra, apesar da morte do marido dela, revelou seu admirável caráter e demonstrou seu senso de lealdade e responsabilidade. Ao permanecer fiel a Noemi, demonstrou uma atitude ética impecável e manteve-se fiel ao juntar espigas todos os dias no campo de um homem rico. Dessa maneira, destacou-se como pessoa única. De onde essa mulher não judia aprendeu tal caráter e confiança em Deus ao buscar suprimento para as suas necessidades? Do seu falecido marido? De Noemi? Não sabemos, mas sabemos que Ruth permaneceu comprometida fazendo a coisa certa, e Deus a surpreendeu, suprindo todas as suas necessidades e mais do que isso. Deus providenciou para Ruth a pessoa de Boaz,
um homem de caráter semelhante, e talvez essa seja a lição mais profunda do livro. O livro de Ruth ilustra que quando líderes focam na realização do que é correto, Deus abençoará o fruto do seu trabalho. Qualificar tal bênção significa colocar responsabilidades à frente de resultados. Caráter deve preceder conduta. Fidelidade deve preceder frutificação. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, lembra Jesus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. É assim que o reino de Deus funciona. Jesus ensinou que se a árvore é boa, o fruto também será bom. Mateus 12, versos 33 a 35. Nesse livro, o Senhor prioriza mais o ser do que o fazer. A nossa liderança deve fluir do nosso íntimo, o fruto natural do que temos encarnado. Apesar dessa verdade, a maioria dos líderes se debate exatamente nesse ponto. Por definição, a maioria dos líderes é orientada por resultados. Eles saltam imediatamente para o visível e mensurável, para os resultados exteriores que pessoas afirmam. Quem afirma sua disciplina privada e pessoal? Quem pergunta sobre a sua carreira segunda-feira de manhã quando se dirige ao seu escritório? A maioria dos líderes fala sobre o ponto extremo. Embora todos nós concordemos que o caráter é fundamental, parece difícil demais sustentar isso. Por isso, a maioria das pessoas, mesmo líderes, avança em busca de resultados. Para alguns, os fins justificam os meios. Deus, no entanto, diz que quando trabalhamos a profundidade de nosso ministério, Ele trabalhará a largura dele. Líderes precisam ler a bela história de Ruth, pois ela lhes lembrará duas verdades fundamentais. 1. Deus, de fato, recompensa o caráter. 2. No final, Deus realizará os seus propósitos, mesmo que tenha de usar uma mulher moabita para isso. O papel de Deus no livro de Ruth. Por que Deus, em sua providência, preservou o livro de Ruth? Talvez ele tenha feito isso porque Ruth ocuparia um lugar de honra na linhagem messiânica. Deus se movimenta através desse livro como um divino diretor de acontecimentos, orquestrando um plano para enxertar Ruth na árvore genealógica da família de Davi e conduzindo finalmente a Jesus. Deus realiza sua obra e a sua liderança através de todas as alegrias e tragédias da vida. Fome, solidão, morte, exílio voluntário e fidelidade inabalável tornam-se ferramentas que ele usa para cumprir o seu plano soberano. Como líder fenomenal, Deus avaliou os recursos e as circunstâncias daquele momento da história de Israel para desencadear o seu plano. Autor. Na tradução grega e em outras traduções posteriores, o livro de Ruth vem depois do livro de Juízes, e foi no tempo dos Juízes que a história relatada no livro de Ruth aconteceu. Na Bíblia hebraica, porém, o livro faz parte dos chamados Santos Escritos, Agiografa, uma das subdivisões dos 5 rolos lidos publicamente nos grandes dias de festa de Israel. Visto que o clímax da história de Ruth surge no tempo da colheita, essa narrativa era costumeiramente lida na festa das semanas ou da colheita do trigo, posteriormente chamada de Festa de Pentecostes. O seu autor é desconhecido. O anúncio, em capítulo 1, verso 1, de que o relato teve lugar nos dias em que julgavam os juízes, indica que a era dos juízes já pertencia ao passado. A maneira como o autor escreve acerca de Davi, em capítulo 4, verso 17, e a genealogia de 4, versos 18 a 22, demonstram que o autor conheceu o esplendor do reinado de Davi. Essa consideração favorece a ocasião da escrita do livro em um período do reinado,
quando o rei ainda não havia perdido sua glória, ou seja, possivelmente nos dias de Davi ou imediatamente depois. Rute 1. A peregrinação em Moabe. Uma família belemita, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, por causa da fome em que viviam naquele tempo, saíram a peregrinar em Moabe. Os moabitas descendiam de Ló, Gênesis 19, verso 37. Eram, pois, parentes distantes dos judeus, todavia idólatras. Seu deus, Camus, era adorado com o sacrifício de crianças. Os 2 rapazes belemitas desposaram 2 moças moabitas. Morreu o pai, e depois de 10 anos, os 2 filhos morreram também. Rute, viúva de um deles, num rasgo de devotamento de rara e suma beleza, versos 16 e 17, voltou com sua sogra Noemi a Belém. Verso 1. Nos dias, Juízes. Ainda que sem precisão cronológica, essa história se enquadra nos tempos caóticos dos Juízes. Fome na terra. Várias vezes no Antigo Testamento encontramos habitantes da Palestina deslocando-se para outras terras em busca de melhores condições de vida. Neste caso, sugere-se que não foi especificamente a falta de chuva que incentivou Elimeleque e sua família a fixarem residência em Moabe. Motivos suficientes se ofereceram nas invasões e no terrorismo reinantes na Palestina. Verso 2. Elimeleque. Deus é rei. Associar uma criança com o nome de Deus denotava uma relação mais estreita com a divindade. Noemi, agradável. Malom sugere fraqueza. Talvez fosse criança fraca e doentia. Quilion significa falho ou aniquilação. Efrateus. Belém, onde Cristo nasceu, anteriormente chamava-se Efrata. Gênesis 35, 19, 48, 7, Rute 4, verso 11, Miqueias 5, verso 2. Verso 4, Moabitas. Estes eram proibidos de tomar parte do culto ou participarem da congregação de Israel até a 10ª geração. Deuteronômio 23, verso 2. A lei não condenava o casamento com aqueles vizinhos pagãos. Rute, amizade, nome que corresponde perfeitamente com o tema desse livro. Verso 6. Lembrara. No hebraico, visitara, que é termo usado para designar a atividade divina em relação ao seu povo, tanto no abençoar como no irar-se. Jeremias 25, 12. Dando-lhe pão. Os israelitas sentiam-se anteriormente dependentes da generosidade de Deus, dono da terra e controlador dos tempos. Verso 8. O Senhor. Em hebraico, Yahvé, o nome pessoal de Deus em Israel. Nota-se a fé monoteísta dos moabitas. Benevolência traduz a Hesed, que muitas vezes revela o amor de Deus manifestado na aliança. Combinam as ideias de fidelidade e as de benignidade. Verso 11, filhos. Noemi refere-se à lei do levirato, em que se estabelece que um homem, sobrevivendo ao seu irmão que morrera sem ter deixado filhos, era obrigado a casar-se com a cunhada, a viúva, para suscitar descendência ao que falecera. Deuteronômio 25, versos 5 a 10. Verso 13. Descarregado, sua mão. Revela a profunda convicção de que não é por mero acaso ou por má sorte que os acontecimentos da vida transcorrem. O sofrimento é semelhante aos fios escuros da tecelagem, criado por Deus para a sua maior glória. Verso 14. Com um beijo se despediu. Gênesis 31, 28 e 1 Reis 19, 20. Orfa obedeceu. Rute se apegou a Noemi e ficou com ela.
Verso 16, nota homilética. A fidelidade e a devoção não se limitam às vantagens pessoais, não se limitam ao tempo, não se limitam aos costumes ou à velha religião, não se limitam, outro sim, ao povo ou à terra. Conclusão: Deus valoriza esse tipo de fidelidade e devoção. Romanos 8, versos 38 e 39. Versos 16 e 17. A resposta de Ruth é uma expressão clássica de lealdade até a morte. Lembramos das palavras de Cristo: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33, João 11, 16. Serei sepultada. Ruth revela sua intenção de continuar morando na casa e na terra de Noemi, sua sogra, que era bem mais velha, mesmo após a morte desta. Verso 18. Estava resolvida. Depois do juramento solene de Ruth, verso 17, não seria nem aconselhável, nem mesmo piedoso insistir mais. Verso 19. Não é esta Noemi? Passados já muitos anos, as mais duras fases da vida, as quais Noemi atravessara, ficaram marcadas. Verso 20. Mara, quer dizer amargura. Êxodo 15, 23, Jó 13, 26. Verso 21. O Todo-Poderoso. Em hebraico, Shaddai, 48 vezes no Antigo Testamento, 31 vezes no livro de Jó. Há mais de uma dúzia de opiniões eruditas sobre seu significado, todas elas baseadas numa possível etimologia de Shaddai. Gênesis 17:1. Do emprego dessa palavra não se pode tirar uma conclusão definitiva. De passagens como Salmo 68:14, 91:1, Isaías 13:6, Êxodo 1:24, etc., admite-se a conclusão de que a maior ênfase está sobre a ideia do poder de Deus. A tradução Todo-Poderoso vem da Septuaginta e deve ser bem fundamentada. Verso 22. Cega da cevada. Deu-se na primavera em março e abril. Encontra-se a mesma frase no calendário de Gezer, considerado por arqueólogos como a mais antiga inscrição, século X a.C., até agora descoberta na Palestina. Novo Dicionário da Bíblia, página 235.